Boa noite. Deus, Ele nos abençoe agora. A partir deste momento, nós abrimos um espaço dentro do meu perfil para meditarmos na palavra de Deus e começarmos a nos edificar juntos. Tá bom? Então eu gostaria de convidar você que está acordado nesse momento. Gostaria de juntar a minha fé com a sua e nós orarmos juntos. Vamos fazer uma corrente de oração em favor das nossas vidas e também colocar nas mãos de Deus aquilo que temos encontrado dificuldade. E todos nós temos uma barreira a apresentar a Deus para que a força, o poder do alto destrua essa barreira. Então eu gostaria de meditar com vocês, amigos do meu perfil. Este espaço é um espaço de edificação. Que Deus se utilize desse espaço poderosamente. Hoje o tema é a oração da fé. Amém? Pegue a sua Bíblia se você puder. E vamos abrir em Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Vamos encontrar esta referência. Evangelho de Marcos. Amém? No capítulo 10, a partir do verso 46. Evangelho de Marcos, no capítulo 10 e no verso 46. Quanto tempo faz daquela oração, daquele clamor, daquela busca, que nós sabemos que não era uma oração comum. Todos nós já tivemos a oportunidade de orarmos de uma maneira que chegamos à conclusão de que era de fato um clamor. E Deus, o Senhor Jesus, é o Senhor que gosta de ouvir clamores. O nosso Deus é um Deus que ouve o clamor e que responde o clamor. Alguns têm se acostumado a orar apenas de forma religiosa, habitual, formal. Mas a Bíblia Sagrada nos apresenta no capítulo 10, a partir do verso 46, a história de Bartimeu. E eu gostaria de ressaltar algo muito importante na história de Bartimeu. Sabe por quê? Porque se eu for para Salmos, no capítulo 72, no verso 12, eu vou encontrar o salmista Davi clamando ao Deus do céu. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele clamou e teve resposta. Só que no Evangelho de Marcos, a partir do verso 46, nós temos um homem cego, mendigo, que estava à beira do caminho. A informação a mais que temos é que ele era filho de Timeu. Talvez esse homem tivesse perdido a autoestima em seu lar. Talvez ele tenha sido colocado para fora de casa, ou então por decisão própria, ter se aventurado a ficar, a mendigar
na beira do caminho. Nem todos que passavam à beira do caminho eram pessoas boas. Nem todas davam a esmola que ele tanto anelava. Alguns poderiam ser salteadores, que poderiam maltratá-lo, que poderiam então humilhar a ele mais ainda. Mas Bartimeu tinha um forte desejo. E ele sentiu uma necessidade muito grande de ser uma nova pessoa, de poder enxergar novamente o mundo. Não se sabe se ele tinha esta enfermidade de nascença, ou se foi adquirida, mas ele desejava muito, muito enxergar, e não somente o literal, mas ele gostaria de enxergar a vida de um outro ângulo, de uma outra forma. E a Bíblia, ela é maravilhosa ao descrever que Bartimeu, o único que naquela ocasião chamou a pessoa de Jesus pelo nome correto, o nome que fazia sentido naquela ocasião. Bartimeu diz: Jesus, filho de Davi. Vamos ler a Bíblia. E foram para Jericó, verso 46. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A primeira observação que nós podemos fazer é que Bartimeu, apesar de ser uma pessoa à margem da sociedade, mendigando, talvez um inútil para aquela geração, foi o único que resgatou uma profecia bíblica do Velho Testamento. Isso me diz que Bartimeu entendeu que aquele que estava na sua frente era o mesmo descrito no Velho Testamento, que ele ouvira das pessoas anunciando Jesus, ou então ele começou a escutar quando Jesus estava se aproximando, e aquela grande multidão anunciando e falando, alguns dizendo: este homem se diz o Cristo, esse homem diz ser da geração de Davi. Então, irmãos, quando Bartimeu ele fez esta leitura dos acontecimentos, a sua mente compreendeu que aquele homem não era uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, e ele logo aplicara a fé no Salvador. Ele creu no Salvador naquela ocasião, de tal maneira que ele faz um apelo, e ele diz: Jesus, eu creio que o Senhor é o Messias. Jesus, eu creio que o Senhor é aquele que vem da linhagem de Davi. E eu creio também, Jesus, como eu ouvi que o Deus de Israel, que o Messias que iria vir, é um Deus de misericórdia. Então, tem compaixão de mim, Jesus. Ele clamou a misericórdia e clamou a compaixão de Jesus. Ora, meus irmãos, Jesus, o Deus das misericórdias, e a Bíblia diz que muitos o repreendiam, não estavam dando a oportunidade para Bartimeu ter uma nova vida. Talvez alguns tenham tentado te anular, talvez alguns tenham tentado neutralizar o teu progresso, dizendo para que você se cale,
se cale. Mas eu quero aprender com este homem aqui. Apesar de ser cego e mendigo, este homem, quando ele ouvia uma pessoa dizer: Bartimeu, você é mendigo, se cale, ao invés de ficar mais traumatizado, ao invés de ficar mais recuado, este homem cada vez mais se colocava com um clamor forte. Contra uma rejeição, ele dava um clamor como resposta. E ele dizia: eu não vou me calar, porque diante de mim está o Senhor da compaixão. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu quero aprender nessa noite com este homem, que não somente orou, mas que ao fazer a leitura de todos os acontecimentos, reconheceu, apesar da sua limitação, ser Jesus, o homem das profecias bíblicas, o Senhor das profecias bíblicas. E ele chamou e clamou o nome que é acima de todo nome que se nomeia. Quando Bartimeu invocou o nome de Jesus, clamou o nome de Jesus, a enfermidade que estava se nomeando na vida dele, a sua deficiência visual, já não mais estava se nomeando a partir daquela ocasião. Meus irmãos, no verso 49 diz: parou Jesus e disse. Quando você começar a clamar o nome de Jesus, ele irá parar. E ele irá dar atenção exclusiva para o seu clamor. Ele é Deus e ele é Espírito. Ele não é carne. Ele é um ser espiritual. E ele tem esta capacidade de ouvir todos os clamores de forma exclusiva. Clame a Jesus. Busque a Jesus. Meu irmão, o Espírito de Deus me trouxe agora, nesse momento. Você que está ouvindo essa pregação, você que vai ouvir essa pregação, não desista. Não desista. Clame a Jesus. Clame pelo sangue de Jesus. Clame, chame o Senhor Jesus para te ajudar, te socorrer. Porque está escrito na palavra. Jesus parou, disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Quando Jesus chamar, é preciso tomar algumas decisões. O poder miraculoso de Jesus era exclusivamente para a vista e para o coração daquele homem. Jesus não levantou ele do chão miraculosamente. Amém? Isto é muito importante entender, irmãos, minhas irmãs. Precisamos entender o que é bom ânimo. Ter bom ânimo é ter disposição de espírito, e isso é totalmente natural. São decisões práticas que temos que tomar na vida. Precisamos somar as decisões humanas com o agir de Deus. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Diz a Bíblia Sagrada: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Talvez esta capa de Bartimeu seja aquilo que está tentando te impedir de ir para o céu, que está me impedindo de ir para o céu. É preciso tirar a capa, porque essa capa, ela pode se enroscar nos pés, gerando uma queda. Essa capa, ela pode dar sensação de acomodação, de conforto, de aquecimento.
esta capa ela precisa ser lançada fora. E o salto significa a urgência da decisão. A decisão precisa ser tomada com seriedade e com urgência. E de um salto levantou-se. Irmãos, este homem não podia perder a oportunidade. A oportunidade era aquela. E a oportunidade talvez seja agora. Levante-se de um salto. Vá ter com o mestre. Quando este homem foi ao encontro de Jesus, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Louvado seja Deus. Eu trouxe para mostrar para os meus irmãos e as irmãs e os jovens o que diz o Espírito de Profecia, e eu gostaria de passar aqui para vocês o que o Espírito Santo diz através do Espírito de Profecia. Todos quantos sentem a própria necessidade de Cristo, como o cego Bartimeu, e são tão sinceros e decididos como ele foi, hão de como ele receber a bênção que anseiam. Amém? Louvado seja Deus. Hão de como ele receber a bênção que anseiam. Satanás chamará em sua ajuda legiões de seus anjos para opor-se ao progresso de uma alma, que seja, e se possível, arrebatá-la da mão de Cristo. Se porém a pessoa em perigo persevera e em sua impotência se lança sobre os méritos do sangue de Cristo, é preciso se lançar sobre os méritos do sangue de Cristo, se lançar diante do Senhor. É a oração da fé. Continuando ainda a referência, nosso Salvador escuta a fervorosa oração da fé. Ele escuta e envia reforço daqueles anjos magníficos em poder, a fim de libertar. Satanás não suporta que se apele para seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Satanás induz muitos a crerem que a oração a Deus é inútil e apenas uma formalidade. Então, irmão, vigia. Vamos vigiar. É preciso orar, é preciso clamar o nome e o sangue de Jesus. Fale com firmeza na sua oração particular. A oração a Deus, ela não é inútil e não é formalidade. Bem sabe quão necessários são a meditação e a oração, a fim de conservar os seguidores de Cristo despertos, para lhe resistir às astutas e aos enganos. Mensagem aos jovens, capítulo 12. Agora, irmãos, eu vou ler com muita calma para você guardar essa informação. A oração da fé é a maior força do cristão. Glória a Deus. A oração da fé é a maior força do cristão, e certamente prevalecerá contra Satanás. Eis porque ele insinua que não necessitamos orar. O nome de Jesus, nosso advogado, ele detesta. E quando nos chegamos fervorosamente a ele em busca de auxílio, os exércitos de Satanás ficam alarmados. Serve bem aos seus fins o negligenciarmos a prática da oração, pois então seus prodígios de mentira são recebidos mais facilmente. Amém? Então, irmão, está aqui
esta meditação deste momento, desta ocasião. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar agora juntos? Vamos orar. Deus vivo, Criador de todas as coisas, nós oramos decididamente juntos em nome de Jesus, para que os nossos inimigos sejam colocados por terra, e que os anjos magníficos em poder nos visitem no nosso lar, dando-nos a vitória, Senhor. Queremos depender e lançar nossa vida aos pés de Jesus. Que o sangue de Cristo nos cubra e que o nome que está sendo invocado, o nome santo e poderoso de Jesus, nos ajude nas batalhas do dia a dia. Guarda a todos em Cristo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja contigo e a tua família, que a oração da fé, como nós aprendemos, seja a sua oração e a minha oração, em nome de Jesus. Amém.